Olá, queridos amigas e queridos amigos. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Por que ouvindo a voz de Deus? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, a voz de Deus está aqui. Aqui está a vontade de Deus para as nossas vidas. E o tema de hoje que nós vamos estudar é o sábado no Novo Testamento. Antes de começar esse tema, eu quero ler um verso para vocês da Bíblia, que está lá em 2 Timóteo 3,16. Olha que diz lá: porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. Então a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para nos ensinar a verdade. E quem que é a verdade? É Jesus. A Bíblia condena o erro. Ela condena o erro, que é o pecado. A Bíblia ensina as coisas certas que a gente tem que fazer e as erradas que nós não devemos fazer. A Bíblia nos ensina tudo isso. Em São João 8, verso 32, o que diz lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dos erros. A Bíblia mostra o erro para nós. Ela condena o erro. Em São João 17, verso 17, diz lá: santifica a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, o sábado está na Bíblia. O sábado é bíblico. Foi santificado por Deus. E Deus descansou nesse dia. Lá em Gênesis capítulo 2, vamos abrir em Gênesis capítulo 2. Olha que a Bíblia diz, os versos 1, 2, 3 e 4. Diz assim: assim terminou a criação do céu e da terra e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Olha só que maravilhoso. Deus, ele criou o mundo e no sétimo dia descansou. Quando ele terminou de criar o mundo, ele abençoou e santificou o dia de sábado. Então o sábado está tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então o tema de hoje, que não falei para vocês, é o sábado no Novo Testamento. Segundo o Novo Testamento, que dia antecede imediatamente ao primeiro dia da semana? Qual que é o primeiro dia da semana? É o domingo. Olha que diz aqui em Mateus 28, verso 1. Vamos ler Mateus 28, verso 1. Mateus 28, verso 1. Olha que diz lá: depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. Então elas foram ao túmulo de Jesus. Elas estavam indo visitar o túmulo de Jesus. E que dia que era esse? O domingo. No domingo bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. Elas foram ao domingo bem cedo, que Jesus, ele ressuscitou ao domingo. Então, na Bíblia, o domingo está falando como o primeiro dia da semana. Depois da crucificação,
Que dia foi guardado pelas mulheres que seguiam a Jesus? Quando Cristo ele morreu na cruz, que dia essas mulheres guardavam? Estava guardando. Vamos lá para Lucas 23, verso 56. Lucas 23, versos 56. Olha o que diz lá. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleo para passar no corpo dele, e no sábado elas descansaram conforme o mandamento, conforme a lei manda. Então essas mulheres, elas descansaram em que dia? No sábado. Elas guardaram o sábado. Que dia é o sábado conforme o mandamento? Lá em Êxodo 20, verso 10. Vamos lá para Êxodo 20, verso 10. O que diz lá? Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Então o sábado é o dia do Senhor, sábado do Senhor teu Deus. Qual que era o costume de Cristo quanto ao sábado? Em Lucas 4, 16, qual que era o costume de Jesus? Lucas 4, 16. Olha o que diz aqui na Bíblia. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as escrituras sagradas. Então, qual que era o costume de Jesus ao sábado? Ir à sinagoga para ensinar as pessoas, para pregar a palavra de Deus, anunciar a mensagem de Deus. Então, o costume de Jesus era ir à sinagoga aos sábados. Em que dia os judeus se reuniam para adoração? Atos 15, 21. Vamos lá no em Atos 15, 21. Em que dia os judeus se reuniam para adoração? Atos 15, verso 21. Pois, desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados na sinagoga, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Em que dia os judeus se reuniam para adoração? No dia de sábado. Eles se reuniam para ver a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus. Em que dia Paulo e Barnabé pregaram em Antioquia? Atos 13, 14. Atos 13, verso 14. Olha o verso 14. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, no distrito da Pisídia, e no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Então, em que dia Barnabé e Paulo pregaram? No dia de sábado. Eles iam na sinagoga no dia de sábado para pregar a palavra de Deus. Em qual dia os gentios queriam que Paulo repetisse o sermão proferido durante o sábado em Antioquia? Em Atos 13, verso 42, vamos ver o que diz lá. Atos 13, verso 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem
no sábado seguinte, fim de que falarem sobre o mesmo assunto. Então as pessoas pediram para Paulo voltar no dia de sábado para pregar o mesmo assunto que elas ouviram. E que dia que era esse? O dia de sábado. Falou, Paulo, volta aqui no dia seguinte para você falar as mesmas palavras, para você pregar para nós de novo. Era o dia de sábado. Em qual dia Paulo e seus companheiros pregaram às mulheres em Filipe? No sábado. Está lá em Atos 16, verso 13. Vamos ler Atos 16, verso 13. No sábado, saímos da cidade, fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas. Então Paulo ali começou a pregar para as mulheres em Filipos. Ele estava na beira de um rio, sentado ali. Apareceu algumas mulheres e Paulo começou a falar de Jesus para elas. E que dia que era esse? Sábado. Olha aqui, ó. Vou ler de novo. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Atos 16, verso 13. Era o dia de sábado que Paulo estava pregando para essas mulheres. Qual era o costume de Paulo quanto ao sábado? Atos, capítulo 17, versos 1 e 2. Olha o que diz aqui. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Verso 2. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Olha o que Paulo explicava lá. Olha o verso 3. Paulo explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia, esse de Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Então o que Paulo estava pregando na sinagoga de Tessalônica? Ele estava pregando o Messias, Jesus que havia ressuscitado dentre os mortos. Ele estava anunciando Jesus para as pessoas de Tessalônica. E qual que era o costume de Paulo? Ir à sinagoga no dia de sábado. Se nós formos para Lucas 4,16, qual que era o costume de Jesus? Ir à sinagoga aos sábados. Então, era tanto o costume de Paulo como de Jesus, frequentar cultos religiosos aos sábados. Então, Paulo tinha esse costume. Ele seguiu o exemplo de Jesus. Ir à igreja aos sábados. Por que ir à igreja ao sábado? Porque o sábado é o dia do Senhor. O sábado foi santificado por Deus. Deus, Ele deu de presente o sábado para a humanidade, para as pessoas. O sábado é um dia de adoração, de você ir adorar a Deus. Eu vou à igreja aos sábados. Eu vou na igreja adventista do 7º dia. Lá tem cultos aos sábados. Por quê? Ao sábado? Porque o sábado é o dia do Senhor. Nós seguimos o exemplo de Jesus. Ele não ia à igreja aos sábados? Nós vamos também ao sábado. Nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Como os apóstolos empregaram os dias úteis da semana que estavam em Corinto? Está lá em Atos 18, versos do 1 ao 3. Vamos ler Atos 18.
versos do 1 ao 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, em fazer barracas. Então, o que quer dizer esses versos? Que Paulo, qual que era o ofício de Paulo durante a semana? E desse judeu Áquila? Era de fazer barracas, construir tendas. Esse era o serviço de Paulo. Nós não vimos aqui que Paulo trabalhava aos sábados. A Bíblia não dá esse relato. O que nós vimos aqui na Bíblia é que Paulo sempre estava na sinagoga no dia de sábado pregando para as pessoas. A Bíblia não dá esse relato que Paulo estava trabalhando em dia de sábado. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a profissão de Paulo era em fazer tendas. Paulo trabalhava durante a semana. Depois, chegava a sexta-feira, no pôr do sol, Paulo guardava o sábado. Que o sábado começa na sexta-feira, no pôr do sol, e termina no pôr do sol do sábado. Paulo sabia disso. Depois ele deixava seus afazeres de lado e ia pregar a palavra para as pessoas, anunciar o Jesus que era o Messias que ressuscitou dos mortos. O que fazia Paulo aos sábados? Atos 18:4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadido tanto com judeus como com gregos. Atos 18:4. Paulo ia falar das Escrituras para os judeus e para os gregos. Por quanto tempo ele prosseguiu com esse trabalho? Quanto tempo Paulo ficou lá? Em Atos 18:11, olha que diz: Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Olha quanto tempo Paulo ficou ali. 1 ano e meio pregando a palavra para essas pessoas, anunciando Deus àquela gente. Que dia que era esse? O sábado. Que Paulo anunciava a palavra. Quem é o Senhor do sábado? Vamos ler Mateus 12, verso 12. Vamos lá para o Mateus, depois nós vamos para Marcos 2, 28. Quem é o Senhor do sábado? Mateus 12. Vamos lá para Mateus capítulo 12. Verso 8. Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Quem tem autoridade sobre o sábado? Quem é o dono do sábado? Quem é o Senhor do sábado? É Jesus Cristo. Ele é o Senhor do sábado. Por quê? Ele criou o sábado. Vamos lá para o livro de Colossenses. Depois nós vamos para Marcos 2, 28. Colossenses, verso 15 e 16. Olha só o que diz aqui em Colossenses, capítulo 1, versos 15 e 16. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê
como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Por que ele é o dono do sábado? Porque ele criou todas as coisas. E quando ele criou todas as coisas, estabeleceu o mundo, os céus e a terra, ele criou o sábado. Por isso que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, como lemos em Mateus 12, verso 8. Agora vamos para Marcos 2, 28. Livro de Marcos, capítulo 2, verso 28. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Então Jesus, ele tem autoridade sobre o sábado. Porque ele criou o sábado. Ele estabeleceu o sábado. Porque por intermédio do profeta Isaías, como o Senhor define o sábado? Em Isaías 58, verso 13, diz assim: Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Então, o que isso quer dizer, queridos? Que no sábado não é para a gente cuidar dos nossos interesses. Não é para ficar falando de trabalho. Não é. O sábado é para você adorar a Deus. Passar o sábado com a sua família. Ir à natureza. Ver a criação de Deus. O sábado é um memorial da criação. Mostra tudo que Deus fez. Mostra as belezas que Deus criou. Por que o Senhor chama o sábado seu dia? Por que o Senhor chama o sábado seu dia? Vamos lá para Êxodo 20, verso 11. Vocês vão entender. Lá no livro de Êxodo, 20, verso 11. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para o ser um dia santo. Por que o Senhor chama o sábado seu dia? Porque o sábado é um dia santo. Porque Deus fez os céus e a terra em 6 dias e descansou no dia de sábado, que é o 7º dia. Por isso que Deus chama o sábado a seu dia. Por meio de quem Deus criou o mundo? Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Olha que diz: Deus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, que é Jesus Cristo, pelo qual também fez o universo. Quem fez o universo? Jesus Cristo. Jesus Cristo criou o universo. Ele tem autoridade em todas as coisas que foi feita por Ele. Ele criou todas as coisas. Porque, desde o princípio até o fim, a Bíblia não reconhece senão um sábado semanal, o dia em que Deus descansou, no princípio, e que se tornou conhecido de Israel no Sinai. Foi observado por Cristo e por seus apóstolos, e deve sê-los pelos remidos no mundo por vir. Vamos ler Isaías 66, versos 22 e 23. Vamos lá para o livro de Isaías. Livro de Isaías. Capítulo 66, versos 22 e 23.
O Senhor Deus diz: assim como um novo céu e nova terra que eu vou criar, durarão para sempre pelo meu poder. Assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova, em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar. No templo. Então, no sábado, na nova terra, nós vamos adorar Jesus. De um sábado a outro sábado, virão toda a carne me adorar. Então, os remidos vão adorar a Deus no dia de sábado. O sábado é eterno. Se nós adoramos a Deus aqui nessa terra, o sábado, nós vamos adorar a Deus quando estivermos na nova terra, que Jesus que já está tudo preparado, que é a nova Jerusalém, onde os salvos vão habitar, onde Cristo é o nosso Rei. E de um sábado a outro sábado, nós vamos adorar Deus, que é Jesus. Aqui é o termo sábados e dia de sábado. Ocorre 60 vezes no Novo Testamento. Em cada caso, Êxodo 1 refere-se ao 7º dia. Faz-se referência aos sábados anuais relacionados com as 3 festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento de Cristo. O primeiro dia da semana não é mencionado senão 8 vezes no Novo Testamento, 6 das quais se acham no 4 Evangelhos e se referem ao dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. Então, o primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o dia que Cristo ressuscitou. Foi o domingo. Cristo jamais falou que era para santificar o domingo. O que fala que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E qual foi esse dia? O domingo. Vamos ler Marcos 16, verso 2 e 9. Vamos lá para o livro de Marcos 16, versos 2 e 9. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Verso 9. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então dá para entender que Jesus, ele ressuscitou no domingo bem cedo. Jesus, ele morreu na sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Então, o domingo fala da ressurreição de Jesus. O domingo não fala que Cristo mandou santificar o domingo. Não, o domingo não é o dia de guarda. O domingo é o primeiro dia da semana. O dia de guarda é o sábado. E no domingo, o que aconteceu que os apóstolos fizeram? Vamos lá para Atos 20, verso 7. Atos 20, verso 7. No sábado à noite, que já é o domingo, quando eu falar para vocês, o pôr do sol do sábado termina às 6 horas e já vem o domingo. Então, no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Então, o que aconteceu no domingo? Uma reunião.
foi feita uma reunião onde eles repartiram pão. Aqui não diz que é para guardar domingo. Aqui não diz que Paulo guardou o domingo. Como eu li para vocês, na Bíblia, Paulo guardou o sábado. Jesus guardou o sábado. As mulheres que seguiam a Jesus guardaram o sábado, não o domingo. O domingo aqui apenas se refere ao primeiro dia da semana. Vamos ler 1 Coríntios 16, verso 2. 1 Coríntios 16, verso 2. Olha só o que diz aqui. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Então, o que está querendo dizer aqui? Que Paulo falou assim, que aos domingos é para os cristãos guardarem uma oferta. Para eles guardando uma oferta, separar uma oferta para ajudar as pessoas necessitadas. Foi isso que Paulo disse ao domingo. Então, domingo é um primeiro dia da semana e o sábado é o dia do Senhor. Eu mostrei para vocês o sábado no Novo Testamento. O que diz aqui? Se refere, em Atos 20, 7 e 1 Coríntios 16, 2, se refere à única reunião religiosa notada no Novo Testamento, realizada no primeiro dia da semana, depois da ascensão de Cristo, como nos tempos apostólicos. É uma sistemática economia e reserva nesse dia, do que se pudesse ajuntar para os santos pobres da Judéia e de Jerusalém. É evidente, pois que o sábado do Novo Testamento é o mesmo do Antigo, que nada há no Novo que desfaça o sábado do sétimo dia, pondo em seu lugar o primeiro dia da semana. Então, o domingo, ele não é um dia para ser guardado. O domingo é o primeiro dia da semana. E o sábado é o dia de guarda. O sábado é bíblico, porque Deus estabeleceu o sábado. E Deus descansou e santificou e abençoou. Então, queridos amigos e amigas, esse foi o estudo do sábado no Novo Testamento. Espero que vocês tenham entendido, que abram a mente de vocês. E se inscrevam no meu canal, deixem seu like, ative o sininho das notificações para vocês receberem o meu vídeo. Me ajudem aqui no YouTube. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.